Existe uma história que mudou completamente a forma como eu vejo a vida, o dinheiro e o significado verdadeiro da fé. Quando você ouve falar em um coração de pedra, o que vem à sua mente? Alguém sem emoção? Uma pessoa que nunca chorou? Um milionário que acumulou tanto dinheiro que perdeu a capacidade de sentir? Bem, essa é a história de um homem exatamente assim, mas com um detalhe que você não vai esperar. Ele encontrou uma mulher que tinha tanta fé, tanta luz interior, que conseguiu fazer o impossível. Conseguiu tocar aquele coração de pedra. E tudo começou de uma forma tão simples, tão comum, que você pode ter encontrado essa mesma situação em sua vida e nem mesmo reconhecido o milagre que estava acontecendo. Fique comigo até o final, porque a lição que vou compartilhar com você não é sobre dinheiro, apesar de parecer que é. É sobre muito mais do que isso. É sobre o tipo de riqueza que nenhum banco oferece, o tipo de tesouro que nenhum ladrão consegue roubar. Marcos era um desses homens que você vê em revistas de negócios. Começou do nada com uma ideia, muita garra e zero escrúpulos. Isso mesmo, zero escrúpulos. Ele não acreditava em amizade quando podia derrotar o concorrente. Não acreditava em lealdade quando podia duplicar o lucro traindo um sócio. Ele foi subindo, até chegar ao topo do mundo corporativo. Seu nome era respeitado, mas nunca foi amado. Suas decisões eram admiradas, mas nunca foram abraçadas com gratidão. Aos 55 anos, Marcos era dono de 7 empresas, tinha contas em paraísos fiscais, dirigia carros que a maioria das pessoas nunca tocaria e vivia em um penthouse que ocupava um andar inteiro. Mas aqui está o segredo que ele descobriu tarde demais e que você precisa descobrir agora. Ele era completamente, totalmente, absolutamente sozinho. Não tinha um único amigo que visitasse seu penthouse sem ter algum tipo de interesse escondido. Não tinha uma única pessoa que o ligasse só para saber como ele estava. Sua mãe tinha morrido anos atrás, decepcionada com quem seu filho tinha se tornado. Seu pai nunca mais lhe dirigiu a palavra depois que descobre que Marcos havia roubado da empresa familiar para começar seu próprio negócio. Seus irmãos não sabiam nem se ele ainda estava vivo ou não. E as mulheres que passaram por sua vida, todas saíram correndo quando perceberam que seu coração era realmente de pedra, uma rocha lisa, sem nenhuma brecha por onde a luz pudesse entrar. Foi em uma noite de segunda-feira, completamente comum, que tudo mudou. Marcos saía do seu escritório, no prédio mais alto da cidade, quando viu uma mulher sentada no banco da entrada do edifício. Seu nome era Sofia. Ela tinha 48 anos, cabelos grisalhos que ela não tentava esconder, roupas surradas que ela usava com dignidade, apesar de tudo estar gasto. Sofia passava ali todos os dias porque trabalhava como faxineira no prédio ao lado e a sua rotina era se sentar naquele banco por exatamente 10 minutos para descansar seu corpo cansado antes de pegar o ônibus para voltar para a casa onde vivia com seus 7 netos. Você ouviu certo, 7 netos. Porque Sofia tinha criado seus 3 filhos sozinha, como mãe solo, trabalhando em 3 empregos simultaneamente, e agora estava criando os netos enquanto os filhos ainda estavam presos nos seus próprios problemas. Mas aqui está o detalhe que muda tudo, Sofia orava. A gente está falando de uma mulher que tinha toda a razão do mundo para estar amargada, porque a vida tinha sido injusta com ela. Porque as contas não fechavam, porque os filhos tinham desapontado, porque o sistema inteiro parecia estar conspirando contra ela. Mas ela orava com tanta paz no rosto que até as pessoas que passavam rápido paravam para tentar entender aquela serenidade. Marcos a viu, e pela primeira vez em décadas ele parou. De verdade parou. Não porque tinha compromisso, não porque tinha interesse. Ele apenas parou e observou aquela mulher rezando, sem saber por quê. E isso é importante, porque nem ele mesmo sabia. Marcos se sentou ao lado de Sofia. Ela abriu os olhos, sorriu de um jeito tão natural que ele teve a certeza de que ela conhecia todos os seus segredos e mesmo assim o aceitava. Marcos perguntou se ela estava bem.
Sofia respondeu que estava em perfeita paz, apesar de que, pela aparência externa, pela forma como ele se vestia, pelos relógios que usava, pela frieza dos seus olhos, ela poderia ter tido medo. Mas Sofia não tinha medo. Sofia tinha fé. Ela começou a falar sem que ninguém pedisse sobre como havia começado o dia rezando pela vida de seus netos, pedindo força para mais um dia de trabalho, agradecendo por ainda ter saúde para trabalhar. Marcos a escutou. Realmente escutou. E algo absolutamente estranho começou a acontecer com ele. Começou a sentir incômodo. O tipo de incômodo que você sente quando alguém abre uma porta em uma sala que você mesmo havia trancado. Sofia não o julgou. Ela não disse que ele estava errado, que era ganancioso, que era um homem sem coração. Ela apenas compartilhou sua própria história de fé, de como Deus nunca a tinha abandonado, de como ela sempre acreditou que tinha o suficiente, não porque tivesse muito, mas porque tinha tudo o que precisava. Marcos ficou 2 horas sentado naquele banco. 2 horas. Ele perdeu reuniões, perdeu compromissos. Perdeu a paciência de seu assistente, que ligava repetidas vezes, mas ele não saiu daquele banco. Nos dias seguintes, Marcos voltou para aquele banco. E Sofia também. Não era combinado, não era planejado. Era como se o universo, ou Deus, para quem tem fé, estivesse fazendo eles se encontrarem novamente e novamente. Em uma semana, Marcos sabia toda a história de Sofia, sabia o nome de cada um dos seus netos. Sabia que ela sonhava em conseguir uma casa maior para que todos pudessem dormir em camas, em vez de colchões no chão. Sabia que ela nunca tinha saído de sua cidade, nunca tinha viajado, nunca tinha visto o mar. E aqui começa a parte que vai fazer você chorar, porque eu chorei quando compreendi o significado. Marcos começou a chorar também. Um homem cuja última lágrima tinha caído aos 12 anos começou a chorar em um banco público, enquanto uma mulher com roupas gastas lhe passava um lenço de papel do seu bolso. Marcos precisou encarar a verdade horrível de que tinha 55 anos e tinha passado toda a sua vida acumulando coisas que não importavam, conquistando pessoas que não o amavam e construindo um legado que ninguém iria lembrar com calor no coração. Sua vida tinha sido um sucesso por todas as métricas erradas. Sofia, por sua vez, tinha vivido uma vida de fracasso, segundo os padrões do mundo, mas seu valor era infinitamente maior. Ela tinha tido impacto. Ela tinha amado. Ela tinha fé. E era por causa dela, por causa da sua simples presença e da sua simples fé, que o coração de pedra finalmente estava rachando. Marcos fez algo que mudou tudo. Ele convidou Sofia e seus 7 netos para jantar em seu penthouse. Ele queria que eles vissem aquele espaço que havia custado milhões. Queria que vissem como ele vivia. Mas quando Sofia entrou, quando ela viu a vista da cidade, os quadros caros, o piano de cauda que ninguém nunca tocava, ela não ficou impressionada. Ela ficou triste. Porque ela, com sua sabedoria simples, viu exatamente o que Marcos tinha visto, um espaço bonito, mas vazio. Um palácio sem coração. Enquanto isso, os 7 netos corriam pela casa com alegria genuína, encontrando felicidade nas coisas mais simples. Uma criança pequena achou que o elevador era o melhor brinquedo do mundo. Outra encontrou felicidade absoluta em abrir e fechar as cortinas motorizadas. E naquele momento, Marcos compreendeu com absoluta clareza que tinha desperdiçado 5 décadas de sua vida. Sofia nunca visitou aquele penthouse novamente, mas Marcos não visitou mais seu penthouse como antes. Ele o vendeu. Vendeu 5 das 7 empresas. Converteu parte de seu dinheiro em investimentos que geravam renda passiva e com essa renda fez exatamente o que você acha que fez. Não estava errado, mas não era só isso. Ele poderia ter apenas dado tudo para Sofia e seus netos, mas Sofia recusou. Sofia disse a Marcos que não queria sua caridade. Ela queria sua companhia. Queria que ele aprendesse a viver de verdade, não apenas a existir. Marcos então fez algo revolucionário. Ele começou a trabalhar, não para ganhar dinheiro, mas para ter propósito.
Ele usou seu conhecimento empresarial para ajudar pequenos negócios de pessoas que não tinham acesso ao capital que ele tinha acessado. Ele criou bolsas de estudos para crianças pobres. Ele construiu uma escola em uma comunidade carente. E todo dia ele se encontrava com Sofia em um banco, em um café, em um parque, em qualquer lugar, simplesmente para estar perto da sua presença. Porque finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, euros ou reais. A verdadeira riqueza é medida em momentos significativos, em relacionamentos genuínos, em impacto que você deixa nas vidas das pessoas. Marcos envelheceu com Sofia ao seu lado. E quando ele finalmente morreu, aos 73 anos, sua morte não foi noticiada nas revistas de negócios. Não teve obituário nos jornais financeiros. Mas suas 7 empresas que ele havia doado continuaram trazendo prosperidade para milhares de pessoas. Os seus netos, que ele havia criado como seus, tornaram-se profissionais de sucesso. As bolsas de estudos que criou já tinham formado centenas de pessoas. Esse era o legado que importava. E você sabe qual era o maior valor que Marcos acumulou antes de morrer? Não era dinheiro. Era o amor genuíno de pessoas que sabiam que ele tinha mudado. E Sofia viveu para ver o fruto do seu trabalho. Viveu para ver seus netos prosperar. Viveu para ver o homem que tinha um coração de pedra descobrir, finalmente, que tinha um coração de ouro bem debaixo daquele gelo externo. Então aqui está a pergunta que eu deixo para você. Agora que você ouviu essa história até o final, qual é o seu coração? É de pedra? Ou você ainda tem tempo para deixar a fé, o relacionamento genuíno e o impacto real serem as métricas da sua vida? Porque te digo com certeza, não existe smartphone sofisticado, não existe carro de luxo, não existe penthouse que possa preencher o vazio que só a conexão humana real preenche. A história de Marcos e Sofia não é sobre dinheiro. É sobre a coragem de reconhecer que você está no caminho errado enquanto ainda há tempo. Se você chegou até aqui, se você sentiu algo nesse vídeo, por favor, deixe um comentário. Deixe sua história. Deixe a lição que você tirou. Se você quer mais histórias como essa, histórias que mexem com o coração e mudam perspectiva, por favor, se inscreva no canal, porque toda semana a gente traz algo que realmente importa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E muito importante, deixe um like, porque são essas ações que dizem aos algoritmos que esse tipo de conteúdo é importante para as pessoas. Você tem um coração de ouro escondido em algum lugar? Ou ainda precisa aprender a lição que Sofia tão pacientemente ensinou? A escolha é sua, e a escolha ainda é tempo.